Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Tivemos o programa número 1 com o jurista Horácio Conde Sândalo Ferreira, o homem de Monte Alto, com o Rinaldo Zé Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, my boss, meu chefe, e o primeiro programa discutiu as questões trabalhistas. E todo mundo, né, a comoção da Chapecoense, a tragédia, a bola baixou. A bola baixou. Até o nosso querido doutor Horácio chegou para mim e falou, Mariana, vocês lembram? Opa, Mariana, a bola baixou. A Chapecoense, então, nós vamos discutir agora, doutor Horácio e doutor Rinaldo, as questões trabalhistas. Sim. E nós terminamos o primeiro bloco, ou o programa da semana passada, falando de que, efetivamente, alguns dirigentes da Chapecoense reclamaram do assédio de advogados do eixo São Paulo-Rio nas famílias onde esses atletas eram os provedores e que faleceram, ou desses sobreviventes. E fazendo uma leitura incorreta de que esses advogados estavam abordando. Até o Reinaldo disse no outro programa que é possível que existam, entre aspas, urubus. Sim. Sim, mas como disse o doutor Horácio, isso é fração. Não, mas eu também disse. Da advocacia. Eu também defendo. E também, imagine, e também o nosso querido presidente eu não sou de prerrogativas, os dois são, eu não sou, mas eu defendo a nossa categoria. Perfeitamente que isso é fração. E que a gente acredita que é muito legítimo que efetivamente as famílias procurem advogados, que são as pessoas abalizadas para efetivamente contribuir de forma cognitiva com o saber jurídico para que as famílias saibam o que tem direito. Até, Lívio, se você me permite, a partir de agora, e mais uma vez, renovando meu agradecimento pelo convite a ti. Eu que vou agradecer, Horácio, porque eu sou a parte educada do programa. Tá? Agradecer a tua permanência. Sou presidente. Presidente que tem título foi maravilhoso. Eu que fico feliz pela lembrança a Monte Alto, que é uma terra querida, minha terra do coração. Tem jogadores de futebol. Diz um craque de Monte Alto. Vitor Bueno dos Santos. Opa, então temos um craque. Houve outro jogador, atual, né? Tem um outro craque de Monte Alto que sou eu, mas eu gosto mais da advocacia. Você é o craque da advocacia. Do que do futebol, né? Eu trouxe a camisa do Palmeiras com o meu nome, mas tudo bem. Vamos dar o crédito. Não por outro motivo. O senhor teve a pública comigo. Eu fui o artilheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo no campeonato do Sintrajude. Isso é fato. Veja só. Mas fora essa brincadeira, que evidentemente eu não tenho nada de habilidade em futebol, e eu gosto mesmo de ser advogado trabalhista, embora eu goste muito de futebol, eu diria, Lívio, que só para fazer um parênteses sobre isso, é que eu acho que também nessa crítica supostamente aos supostos advogados que estariam procurando famílias e tal, há também uma visão um tanto quanto míope a respeito da função da advocacia. Porque procurar um advogado é um direito básico do cidadão. E isso não significa que vai haver um processo, um litígio. O advogado é, antes de tudo, um conselheiro. Ele vai nortear, a família vai dizer, por exemplo, olha, o clube foi campeão, ele tem direito ao que se diz no futebol, ao bicho, por exemplo. Isso foi pago? É direito daquele que ainda é falecido, porque a transmissão do patrimônio é imediata, o provimento do juiz é declaratório, só lá no inventário. É direito da família, então, saber e se aconselhar com o advogado. Eu acho que aí vai muito de uma visão que é um pouco da forma como se formou o direito brasileiro com relação à advocacia, muito uma visão de disputa, de litígio, que me parece que não é o caso aqui. Os advogados queriam e querem aconselhar, né? Até porque, como eu disse também no outro programa, eu ainda, infelizmente, não vi uma iniciativa da Chape para, digamos assim, orientar a família. Certamente isso está acontecendo, mas, tristemente, se isso acontece, isso não se tornou tão público quanto uma crítica a uma consulta a um advogado. Como é que ficam as decisões agora, Martorelli? Vai ser no sindicato? E vou falar uma coisa, se o pessoal da Chapecoense nos escuta, nos vê agora, se eu fosse vocês, eu correria para fazer esses acertos com essas famílias. Perfeito. Né? Num valor, já que vai entrar bastante dinheiro, perfeito, num valor que seja adequado, né?
que suporte aí as famílias. No nível do amor daquela cidade, esse clube, que dê da paixão condição que para que essas despertou essa famílias tragédia toda. possam aí viver por algum tempo, Um até exemplo, se restabelecerem, né? Porque eu correria para fazer acerto com eles. Não adianta sepultar como herói e pagar como mendigo. Tem Porque que pagar como herói também, exatamente né? como você falou, Lívio, e a gente tem essa experiência de vida. Sim. E quando entra o dinheiro é uma gostosura. Pagar é que é duro, né? Tirar o dinheiro do bolso que é duro. Então, Chape, tira o dinheiro do bolso, Perfeito. acerta com as famílias. Perfeito. As rescisões elas serão feitas, depende do período que os atletas estiveram. Cada caso nos per clubes. si, né? Não, tem que passar pela homologação, né, do sindicato, ou da DRT. Enfim. Como é que vai operar isso, Horácio? Pois é. Rescisão. Tem direito a aviso prévio? Então, Esse é o debate. Acidente de trabalho com morte não ter direito a aviso prévio. Isso é um absurdo. e é um acidente de trabalho com culpa, ou vai... Eu ouvi o programa com o Roberto Delmanto, que esteve aqui, com o professor, e ele falando em préter dolo, essas características tais que estão envolvidas nesse caso, né, Lívio, não deixam nem a culpa longe. A responsabilidade totalmente do clube. Então, né? ainda que não tenha, né, o aviso, ou haja essa discussão por conta do acidente em si, né, e o aviso é uma preparação para que aquela pessoa pudesse se recolocar, e aí dizem que ele não seria devido porque não tem nenhuma recolocação à vista, mas tem o plano outro da família que dependia daquele salário e que mais que uma recolocação vai precisar de uma reestruturação, porque vai precisar reestruturar a própria base familiar de renda e de onde vem o dinheiro para prover a família. Agora, eu acho que é um ponto importante que vocês colocaram com relação às rescisões, e em especial o que o Martorelli disse, porque agora é o momento de arrecadação Tá quente do Chape, né? Ela está tendo, como nós dissemos... Está entrando dinheiro de todo lado, tem gente se oferecendo a trabalhar de graça. Liverpool? Que gozado, um contrato de trabalho de graça do Liverpool. Eu não sei, eu tenho lá... Não sei se, como advogado trabalho, se eu fosse consultado a respeito disso, eu teria reservas, mas, né, bono? De qualquer forma, eu tenho a impressão que agora com essa arrecadação de camisas, as empresas interessadas também e tal, o próprio prêmio, ou os prêmios que a Chapecoense vai ter direito, formar, né? E dá para aquele que mais precisa. É lógico que o clube vai ter continuidade de trabalho, há empresas interessadas nisso, mas o que mais me pega... Ficou muito caro da Chapecoense. Ficou e feliz ou infelizmente, tem que tirar um proveito disso para dar aquilo que as famílias, né? Daqueles que proporcionaram que a Chapecoense, quando acontecesse essa triste tragédia, estivesse nesse patamar de alto destaque. Não é? A história que esses jogadores fizeram, eles foram os responsáveis por isso e, tristemente, morreram como heróis. Então, o momento de arrecadação, se é propício, ele deve ser direcionado de maneira muito clara para os familiares dos atletas e dos outros que estavam da comissão técnica, etc. e tal. Para não esquecê-los, como o Lívio bem colocou, que nós conversávamos antes do início do programa, para que isso não caia num esquecimento parecido com o que eu tenho a impressão que acontece com a tragédia de Mariana, onde as empresas se predispuseram perante a mídia de favorecer as famílias rapidamente com indenizações, etc. E agora a gente vê que isso não acontece, né? As famílias foram deixadas e as pessoas sobreviventes deixadas ao léu, morando em outros lugares, o vilarejo ou o distrito lá onde eles moravam acabou, e pagar a indenização agora é na justiça, né? Saiu da mídia, a coisa esfriou, como diz o livro. Pois é, mesmo o acidente da TAM lá atrás, né? Opa! A discussão, a indenização, acho que corre até hoje. Perfeitamente. Porque, assim, aí, você tem uma associação das vítimas. Na hora de pagar, é uma tristeza. Então, essa coisa do arresto, eu acho que até interessante, viu? E será que o Ministério Público, tanto do Trabalho, como o Ministério Público Federal, como nossos custos lege, os nossos titulares, protagonistas, não deveriam estar participando? O MPT de Santa Catarina não deveria estar influindo nesse debate? O nosso MPF também, no caso da sede
do Estado de Santa Catarina não deveria estar buscando a marcha das investigações, olhando como o custos lege, e o MPT, doutor Horácio, não deveria estar olhando, tipo, como é que vai ficar a Estado rescisão? pelo sindicato, inclusive, É, né? será que o Vai sindicato- valer um papo. Então, Perfeito. Será que o sindicato não vale pode uma conversa instar com o o meu colega. MPT Sim. tão glorioso, combativo na defesa da legalidade e do direito material constitucional, não vai atuar? Tem que haver uma intermediação, né? Isso tem que haver. Perfeito. Sim. E Do outra? sindicato, do MPT, tem que haver uma intermediação, porque de graça é aquela coisa, não existe almoço de graça. Né? Se Perfeito. deixar, relembrando o que disse o Horácio, a Mariana está aí. Está fresquinha também. E pode funcionar como autocomposição, doutor Horácio? Ou seja, as partes se compõem e a Justiça do Trabalho homologa, ou vão fazer uma composição e efetivamente as pessoas têm o direito de petição, de deduzir pretensão na Justiça do Trabalho pelo acesso à justiça. Como é que o senhor acha que pode haver um encaminhamento e a Chape fala, não vou fazer acordo, porque depois alguém pode ingressar em juízo, a viúva ou a família, buscando reparação já na Justiça do Trabalho. Isso é uma coisa também a se discutir nesse tema? Sem dúvida. Eu acho que o Ministério Público, ele talvez esteja aí com a questão da legitimidade um pouco delicada para participar de um processo imediato judicial, mas eu não tenho dúvida de que a ausência de posicionamento público por parte do Ministério Público do Trabalho causa uma certa estranheza. É um silêncio que incomoda, porque nós vimos que em outros episódios em que há também exposição midiática, o Ministério Público do Trabalho participa. Eu acho que isso é em decorrência, na minha modesta opinião, é um pouco ainda um reflexo de um jogador profissional não ser visto como um trabalhador. Sim. Um grande erro na origem. É um grande erro. E por isso que tanto o Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos, ainda que talvez possam ter restrições com relação à legitimidade, eu acho até que não tem, mas enfim, podem ter, essa exposição pública do caso mereceria por parte dessas autoridades também um posicionamento público. O senhor quer um exemplo, doutor Horácio? O senhor não imagina se numa obra, aqui em São Paulo, morressem 18 trabalhadores em virtude de uma queda de alguma coisa. Um trabalhador. O MPT teria uma resposta imediata. Sim. Embarga a obra. O MPT teria uma... Ou seja, e não é esse acidente. E de fato, e a gente vai repetir já o que nós falamos aqui. Durante o programa a gente vai refletindo. Com certeza. Eu vou entrar em contato mesmo com o Marcelo Custo, que é o presidente do sindicato de lá, porque vale. E uma intermediação, imaginemos aí, uma intermediação, eram 30 componentes do clube, uma intermediação talvez de 1 milhão para cada um. Perfeito. É um dinheiro que me parece que está sendo arrecadado. Vinda de camisas, as camisas nominadas, exatamente, podendo ser destinadas aos atletas. E aí com a intermediação do MPT, do sindicato mesmo, aí não há, porque assim, o problema é quando você negocia em desvantagem. Sim. Com a intermediação sindical e do MPT, chegando uma composição, não vejo porquê. Né? Assim, essa coragem é que o Martorelli tem como sindicalista. Sabe, de botar a mão nessas coisas. Peraí, vamos achar um número que seja interessante? Paga, está feito. Porque é evidente que não dá para valorar uma vida humana, né? Não, de certo. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 500 mil, assim, é chegar num ponto que seja coerente para todo mundo. Sim. Vislumbra-se que a Chapecoense consegue arrecadar 30 milhões aí? Sim. Então pega esses 30 milhões e dá para e para as famílias, pronto. Sim, né? sim. Não, fica bem, eu acho que foi bem coerente. Eu queria dizer para o dirigente sindical Martorelli que o artigo 45 da Lei 9.615, xerocopiado pelo doutor Guilherme Martorelli, vem em socorro da questão do seguro. O pequeno seguro que será pago existe por conta do sindicato de atletas. Agora eu pergunto ao meu querido amigo... E perdão, eu não sei se é o seguro do clube, é o seguro da CBF. Da CBF. Não sei, porque o clube tem a responsabilidade. Perfeito. Não exime a responsabilidade do clube, o seguro da CBF. Sim. Então, e como é que fica agora, por conta do acidente automobilístico de uma empresa
que a gente nominou de clandestina, porque se fosse uma empresa de primeira linha, teríamos um seguro imenso, Sim. ou um seguro na proporção para responder, como é que vai ficar? Ou seja, esse seguro não mitiga nada, esse seguro não contribui, e aí a gente volta para aquele sistema, para as várias decisões do TST de que a culpa do transporte passa a ser do empregador. Empregador, objetivamente, né? E aí, então, como é que vai ser, por exemplo, a atuação dos advogados, legitimamente contratados pelas famílias, na hora desse quanto? Como é que o senhor sugere esse quanto? Porque algumas coisas podem ser de dano moral, mas o dano moral, como uma lesão de ato ilícito, com nexo de causalidade e dano, tem que ser apreciado pela Justiça do Trabalho. Num caso de um acordo prejudicial, porque, eu não sei, a autocomposição é muito mal vista pela Justiça do Trabalho. Como é que vai ser? Como é que a gente pode tentar dimensionar, sem olhar para a dimensão da vida humana, a gente não vai precificar, mas como encontrar os direitos trabalhistas para dar uma razoável indenização? O que o senhor sugere? Olha, eu acho até um tanto quanto mais complicado nos casos de atletas profissionais de futebol, porque, diferentemente de um trabalhador que não está nesse ramo de atividade, onde, por exemplo, uma economia de pleno emprego, como nós tivemos aqui no país, pode suprir um ou outro desemprego, então você consegue imaginar se um trabalhador tristemente falece, como é que seria a vida dele ali para frente. O jogador, o atleta profissional, ele acho que tem um contraponto lá de alta volatilidade, altos e baixos muito constantes e às vezes inconstantes. Eu acho mais difícil nesse caso, mas eu também não vejo muito como fugir da responsabilidade normal pela indenização pelos danos materiais normais, o lucro cessante que teve a família. A perspectiva é 35 anos cada um, tirando o Kleber Santana, que era o jogador mais experiente, todos, o Danilo, muito jovem. Sim, e os jogadores, ainda que eles tenham, os que continuam, quando tem esse determinado destaque, às vezes vão ser técnicos, vão ser comentaristas de televisão e tal, em posições que não são de remuneração baixa. Eu só queria, Lívio, antes de continuar nisso, pontuar que eu acho que a autocomposição, tem ali um debate que precisaria de um outro programa para a gente fazer, mas eu reforço aquilo que eu disse no início, desde que acompanhados por advogado, ou seja, através do sindicato, mas que eles se coloquem, os negociadores e aí a família, numa posição de igualdade com relação àquele que vai pagar. Eu acho que 30 milhões é um valor alto, evidentemente, mas pensando que tem, acho que 10 milhões de prêmio aí do torneio. Da Sul-Americana. Da Sul-Americana. 20 milhões para de arrecadação, atletas, eu acho muito até baixo, se for tentar aqui responder ao Lívio, né? Eu acho que seriam valores ainda muito baixos, ou seja, a empresa, no caso o clube, teria capacidade econômica assim, de arrecadação para destinar à família valores maiores. Né? Eu sei que dentro do clube, daqueles que foram que faleceram, tinha uma diferença muito grande de remuneração, às vezes, né? Porque um tinha mais muito destaque grande, e tal, grande, né? Grande. Acho que o salário maior, o que tinha lá, eu acho que era um salário alto de 200 mil, uma fortuna, né? Por aí. Eu não sei identificar, não sei qual exatamente, que ganhava. mas tem ali quem ganhasse menos e tal, porque está ali num estágio ainda inicial da carreira e tal. Mas eu acho que certamente uma indenização pensada para um caso como esse ultrapassaria valores, se fosse num processo, valores milionários. Né? Mas é por isso que eu disse que se eu fosse dirigente da Chapecoense, já correria. Desde já, sim. Correria sim para destinar um valor razoável, reiterando que a vida não tem preço, né? Mas um valor razoável para mitigar ou solucionar o problema, porque depende da família, receber R$1 milhão de reais, consegue fazer bastante coisa, depende de onde, né, ela está, onde ela está localizando, onde ela mora, depende, dá para dar um outro panorama para a vida dessa gente. Uma característica do atleta de futebol, e isso vai impactar muito a rescisão, é que o atleta tem o seu contrato de trabalho reconhecido na carteira e tem o direito de imagem. E a gente tem clubes que, infelizmente, isso foi tema aqui do nosso debate, eu e o Martorelli, há muito tempo, sobre essa questão, fazer um programa só a respeito disso. sobre essa questão do direito de imagem
não legal ou ilegal e o verdadeiro direito de imagem, cara do Raí, que efetivamente tinha um grande contato de direito de imagem, porque o Raí efetivamente representava institucionalmente o São Paulo. Martorelli e Horácio, como é que fica esse olhar para a CTPS e para o contrato de direito de imagem? Será que não seria bom juntar os dois e fazer a repercussão trabalhista? Como é que vai ser esse acerto com essa característica? E se tiver efetivamente gente com muito contrato de direito de imagem e pouca CTPS, isso pode vir a prejudicar as famílias? Deixa o Horácio falar nisso. Eu acho que sim. Esses institutos, né, criados, às vezes até importados, né, que são bons institutos, às vezes, e às vezes nem lá fora funciona bem, como nós vimos aqui outros modelos jurídicos, por exemplo, de cooperativas, que são modelos que de fato poderiam existir, mas que são depois transmudados para modelos fraudulentos e são encontrados neles, na verdade, saídas para fraudar o contrato de trabalho, previdência social e tal. Eu acho que, eu não sei o caso concreto, né, do Chapecoense, mas nós vimos por aí, vez ou outra, contratos de imagem que, na verdade, refletem pagamentos que são salariais, e pagos de maneira como se fossem verbas indenizatórias que não refletiriam. Então, eu acho também, sim, Lívio, respondendo assim mais objetivamente, que pode haver prejuízo caso não seja analisado se o contrato de imagem estava dentro da proporção legal e se de fato ele era praticado, né? Eu ficaria por aí. Não tem como, Lívio. Assim, a gente tem que pensar no total da remuneração. Tá. Não tem como dividir. É o total da remuneração. Se for fazer um cálculo que não for um cálculo igualitário, né, da forma como eu pensei, se for fazer proporcionalmente à remuneração, tem que ser o total de cada remuneração, embora... Com bicho de direito de arena? Com tudo. A gente vem discutindo há bastante tempo que os clubes conseguiram deturpar e desqualificar um instrumento poderoso que eles tinham na mão, né? Que a gente já discutiu, o caso do Raí, ou seja, pegar os atletas e verdadeiramente levar para o mercado publicitário, angariar recursos com isso, distribuir, enfim. E até ganhar, o caso do Neymar, mais recente. Imagina. O Santos ganhava ainda com a imagem do Neymar. Além de remunerá-lo muito bem, ainda ganhava. Então, quer dizer, os clubes é aquela história. Qual é a nossa preocupação e a nossa grita? O clube tem preguiça. O clube tem preguiça de pensar, pega a gente desqualificada para trabalhar. Sim. Sempre essa porcaria. E vou te falar uma coisa pior, Horácio. Esses profissionais, né, que acabam entrando nos clubes, eles assumem uma soberba que a personalidade do clube lhe outorga, né, ele acha, que você não consegue discutir. E vem causando problemas e mais problemas para a estrutura futebolística. E a gente sempre fala isso aqui. O sindicato ele não se coloca nunca como inimigo do clube. Mas, evidentemente, que quando há o problema, e o contrato de uso de imagem já trouxe muito problema, aliás, nós somos citados aqui em 4 processos de atletas que a Receita queria saber, processos administrativos, queria saber qual é a nossa participação, quais as informações que a gente tinha para dar nos contratos de imagem. Quer dizer, a gente acaba respondendo, os atletas que acabaram fazendo um contrato pela empresa, né, recebendo pela empresa e gastando a pessoa física, estão com muito problema, e o clube não faz esse trabalho pedagógico, enfim. Sim. Mas o total da remuneração não tem como. E para terminar, Martorelli, como é que vai ser esse negócio do empréstimo? Estou dizendo, você efetivamente não tem nada a ver com o que vai acontecer com a Chapecoense, com esse mutirão de solidariedade, essa coisa bonita do empréstimo. Como é que vai ser esse desenho jurídico desses empréstimos? Os clubes vão dar quem não quer, quem eles não querem no seu plantel, ou a Chape vai poder fazer um draft, chegar e falar, eu quero esse, quero aquele. Como é que isso pode acontecer? O que você acha? Segue na mesma esteira, Lívia. Assim, vou emprestar quem eu não quero, vou emprestar aquela calça que eu não uso mais, isso é empréstimo. Né? A fim de quê? Quer dizer, eu vou emprestar o atleta... E quanto tempo? Vou emprestar o atleta, porque aqui ele não está muito adaptado, talvez ele se
se recupere lá e volte. E se o craque do time falar, eu quero jogar na Chape, porque eu quero ir para a história, porque eu vou estar no Condá, tá com os torcedores. Aí ele não presta. Aí o clube vai falar, não, você não pode ir. O Palmeiras liberaria o Gabriel Jesus para ir emprestado para a Chape? Quer dizer, sabe, uma situação, tem coisas aí que a gente precisa pensar bem, porque as repercussões é que vão se complicando, sabe? No primeiro momento é tudo muito bonito, legal. Nós falamos aqui, legal. Olha, eu trabalho de graça, eu empresto de graça, é tudo muito bonito. Mas as repercussões que isso traz, né, é que a gente precisa pensar um pouquinho mais. Bom, nós vamos terminando então aqui. Agradecendo muito a vida. Demais o jurista. Vamos trazê-lo para outras Sândalo Ferreira, em outros momentos mais alegres, né? O homem de Monte Alto do interior da região de Araraquara, é isso? Região de Araraquara, Ribeirão Preto. Que fica na grande, né? Nós de Monte Alto dizemos que Araraquara, Ribeirão Preto fica na região da Grande Monte Alto. Perfeitamente. Né? Ele não vai pagar o churrasco porque eu sou vegetariano, eu e o Paul McCartney. Um abraço, Paul McCartney. E aí ele vai fazer uma salada um dia lá nas propriedades dele, na metade da cidade que é. Nada disso. Não? Tá bom. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Tá bom, queria agradecer demais o nosso querido Horácio, presidente do Sindicato de Atletas, dizer que repercutimos a questão trabalhista da tragédia da Chapecoense, desse clube que hoje está no coração dos brasileiros. Mas, queridos, vamos acertar com a família dos atletas, vamos acolher e proteger todos os sobreviventes, também da imprensa, também tudo que falamos para os atletas também. Esperamos que as emissoras também paguem e contribuam com prêmios e indenizações também para os jornalistas. E deixar um abraço para vocês e dizer que Direito Esporte Clube, até uma próxima oportunidade.